Olá, uma ótima segunda-feira para você. Estamos começando mais um programa Assunto do Dia. Gratos a Deus, por mais uma semana que a gente está iniciando. E a gente gosta sempre de iniciar juntamente com você aqui no Assunto do Dia, trazendo informações importantes. O tema de hoje é um tema importantíssimo, principalmente para a gente que vive aqui em Pernambuco. Está muito em alta nos últimos dias. Vamos falar sobre ataques de tubarão. Um assunto que, como eu disse, tá todo mundo comentando aqui no estado. E o Assunto do Dia não ia ficar de fora dessa discussão, trazendo aqui essa temática discutida com muita qualidade e informação com a ajuda dos nossos especialistas. Muito obrigado a você que nos acompanha. Vai participar do programa com a gente hoje também. Ainda no programa de hoje a gente vai conferir o que é notícia na internet sobre o tema, saber o que é mito ou verdade sobre esse assunto. E vamos abrir o espaço para você na nossa enquete. E na nossa prestação de serviço também vamos passar as oportunidades de emprego para hoje. O programa, como sempre, com muita informação. Você pode mandar para a gente também seu comentário. Você que está assistindo, o que você está achando do programa que a gente vai exibir aqui na tela do Assunto do Dia. Hoje, para falar sobre ataques de tubarão, nós recebemos o biólogo e educador ambiental Robson Garrido. Já está aqui no estúdio com a gente. E quem também aceitou o nosso convite foi o presidente do CEMIT, que é o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, o coronel Leodilson Bastos. O CEMIT, tem acompanhado toda essa questão aí dos incidentes com tubarões e tem um papel fundamental aqui no estado, principalmente na sua atuação. E a gente está muito feliz em receber esses dois convidados aqui, especialistas que vão falar sobre esses casos de ataques de tubarão aqui no nosso litoral. A gente vai entender mais sobre esse tema. A vítima mais recente de um incidente de tubarão foi Pablo Diego Inácio de Melo, de 34 anos. O Pablo é do Rio Grande do Norte. Ele estava aqui em Pernambuco, na Praia de Piedade, próximo à Igrejinha, quando o incidente aconteceu. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava com água na altura da cintura quando o ataque ocorreu. O produtor e repórter Jedson Pontes foi até o local do fato. Vamos acompanhar uma matéria que ele fez com parceria com a AXA Macena. E após isso a gente inicia a nossa conversa aqui com os nossos convidados. Jedson Pontes e AXA Macena na matéria. Já já a gente volta. No local onde aconteceu o acidente, várias placas indicavam risco de ataques de tubarão. Esse trecho da Praia de Piedade, próximo à Igrejinha, é conhecido pelos ataques. O que aconteceu foi o 11º registrado neste mesmo local. Aqui nessa área de Piedade foi onde aconteceram os maiores números de ataque. Essa área aqui da Igrejinha, houve muito ataque nos rasos. Não é o primeiro ataque que aconteceu no raso, nessa área daqui. E a gente orienta os turistas, os banhistas, a tomar banho em área represada. Os banhistas insistem ainda a negligenciarem, certo, no que diz respeito à sua própria segurança. E não obstante a todo o esforço que o Estado tem tido através do Corpo de Bombeiros, com a sinalização, distribuição de placas que sinalizam esse perigo exclusivamente para tubarões, incidente com tubarões, e outras placas que sinalizam também de outros riscos. No momento do acidente, chovia e a maré estava alta. Isso cria uma condição favorável ao ataque, já que a água fica turva e prejudica ainda mais a visão do tubarão. O Major Aldo, do Corpo de Bombeiros, explica que em casos assim, a profundidade não faz muita diferença. Não basta dizer que a profundidade da água tem que ser na linha da cintura, na linha do umbigo. A gente usa a máxima água no umbigo, sinal de perigo, mas isso serve muito para o afogamento. Contudo, para os incidentes com tubarões, temos registros que a profundidade na altura do joelho, por exemplo, já aconteceu. Por quê? Porque possivelmente foi a urina da pessoa que entrou, foi fazer a sua necessidade nessa altura de água, acocorou-se e a urinar, o tubarão, para infelicidade dela, o tubarão passava por perto e foi atraído pela urina. Então, por isso que orientamos, não urinar, não entrar na água com sangramento, seja um sangramento por um corte, seja pela menstruação, não utilizar objetos reflexivos, cintilantes, por exemplo, tipo joias, relógios metálicos, porque isso também vai confundir o tubarão. Com esse caso, sobe para 64 o número de ataques de tubarão nas praias pernambucanas. O último foi registrado em janeiro deste ano no arquipélago de Fernando de Noronha. Na ocasião, um surfista de 20 anos foi ferido na Praia da Conceição. Ele foi socorrido e teve alta no mesmo dia. Os ferimentos foram leves. Já a última morte foi registrada em 2013, quando a turista paulista Bruna Gobi foi atacada em Boa Viagem.
Bruna não resistiu aos ferimentos e faleceu. Muito boa matéria para a gente iniciar aqui o nosso tema, né, gente? E é importante a gente esclarecer algumas questões aí, inclusive que já foram levantadas na matéria. Nossos convidados especialistas aqui estão justamente para trazer esse esclarecimento para a gente. Mas antes de perguntar qualquer coisa para eles, a gente tem sempre uma pergunta para você, que é a nossa enquete, não é? Agora, deixa eu te trazer algumas informações acerca do Pablo Diego. O estado de saúde dele é o seguinte, ele teve a perna amputada, a perna direita, isso no mesmo dia em que aconteceu o incidente, né? No dia 15 desse mês, também conhecido como domingo passado. Porém, na última sexta-feira foi necessário amputar também a mão direita do Pablo. De acordo com o Hospital da Restauração, que fica aqui na área central do Recife, o paciente foi encaminhado à UTI e após a cirurgia. Ele tem o quadro clínico considerado estável, tá bom? Na enquete de hoje a gente pergunta o seguinte, você costuma respeitar as orientações das placas nas praias pernambucanas? Isso aí eu acho que é o principal que a gente tem que fazer para impedir esse tipo de problema. Você responde através da linha interativa 3424-1547. Quem prefere a internet para falar com a gente também tem essa opção, facebook.com/assunto do dia, nossa fanpage. Ou você também pode mandar sua mensagem para o WhatsApp, 99209-4819. 3 formas de você entrar em contato com a gente no assunto do dia e nós estamos esperando aí que você fale com a gente, tá bom? O CEMIT começou a fazer um levantamento, né, e um acompanhamento dos incidentes com tubarões em 1992 e foram registrados desde então 63 incidentes, né, e 24 pessoas morreram vítimas desses ataques no litoral pernambucano. A gente está com o presidente do CEMIT aqui, Coronel Bastos. Eu quero agradecer a presença dele aqui, em nome de toda a equipe do Assunto do Dia. Muito obrigado por ter aceitado o convite e por estar aqui com a gente. Para nós que fazemos o CEMIT é motivo de grande satisfação prestar esclarecimentos, né, de modo a gente evitar que eventos como aconteceu no último dia 15 voltem a acontecer. Então eu que agradeço o programa de ter nos convidado. Biólogo Robson Garrido também está aqui com a gente, biólogo e educador ambiental, um prazer recebê-lo. O prazer é meu, Guilherme, e é um tema que, infelizmente, a gente está aqui hoje reunido para discutir uma situação desagradável, principalmente para o rapaz que está lá hospitalizado e não sabe ainda se ele vai sobreviver, porque esses ferimentos normalmente têm sequelas e infecções, porque são animais selvagens que em sua boca tem bactérias e isso é que realmente atrapalha demais a recuperação dessas pessoas que sofrem um incidente com tubarão. Olha, a gente, como acabou de falar, né, o CEMIT faz esse levantamento, esse acompanhamento, a gente pode dizer que é o principal órgão em relação a esse tipo de atividade aí. Agora, o que é preciso saber? A população, ao ver, visualizar as matérias, as reportagens no dia, poucos minutos depois que aconteceu, por exemplo, as pessoas já dizem, teve mais um ataque de tubarão. Para o CEMIT não é assim. Para fazer esse levantamento é necessário avaliar todo o caso e realmente aí saber se vai computar como mais um caso de incidente de ataque de tubarão. Por que é todo esse trâmite aí? O CEMIT, o comitê, ele é vinculado à Secretaria de Defesa Social. É legalmente instituído por decreto e os eventos eles são reportados de diversas maneiras e por diversos meios de comunicação. Nesse caso, o acompanhamento foi quase ao vivo, né, por conta da facilidade dos meios de comunicação. Então, não é necessariamente apenas o reporte de um acontecimento que nos leva a um indicativo. Só para você ter exemplo, só para citar um exemplo, nós achamos alguns corpos com mordedura de animal marinho, que nos leva a crer que seja um tubarão. Mas a gente precisa determinar se a mordida foi a causa ou se foi um efeito, porque o corpo ele pode estar flutuando, a causa-morte pode ter sido outra, e após uma análise, é por isso que demora um pouco, né, porque as decisões do comitê, elas não são monocráticas, né, ela é uma decisão colegiada, nós temos representantes dos diversos órgãos do Estado, para citar alguns, o IML, que é o que emite o parecer da causa, né, da causa-morte, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SEMAS e CPRH. Então, ao fim dos levantamentos, do estudo do caso, da anamnese, esse comitê ele é reunido e então é feita o cômputo oficial do caso. Tudo leva a crer que esse do último dia 15, pelas informações iniciais que nós já levantamos, será o 64º incidente. Mas a entrada da informação ela tem que ser num ato solene, num ato formal do comitê,
E por isso que demanda todos esses procedimentos iniciais. Essa questão aí da causa-morte é interessante porque uma pessoa pode, por exemplo, ter sido vítima de afogamento, após a morte dela, ela ser mordida por um animal, pode não ser um tubarão também, não sei, né? E tudo isso precisa ser estudado também, precisa ser avaliado, porque no mar existem vários animais, né? Não só o tubarão, e aí a gente não pode também já tudo julgar, foi mais um ataque de tubarão e tá engordando essas estatísticas sem ser real, né? Sabemos que hoje existem aproximadamente 400 espécies de tubarão. Dentre essas 400, aqui no litoral brasileiro, nós temos mais de 80 que circulam nessa área. Mas uma minoria é que causam esses incidentes. São aqueles mais conhecidos, aqueles tubarões como o tubarão branco, o tubarão cabeça chata, o tigre, tubarão martelo. Aqui no nosso estado, acreditamos que a maior parte desses incidentes estão relacionados ao tigre e ao tubarão cabeça chata. Hoje, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, ela tem 5 modelos da arcada desses animais, que talvez isso aí vai facilitar bastante a identificação da espécie que mordeu aquela pessoa. E não necessariamente vai ser... hoje são 11% só dos casos que foram identificados a espécie. Mas é importante realmente saber que esses animais eles estão aqui há 450 milhões de anos. E para a gente saber, imaginar quanto tempo é isso, você pensa 450 milhões de anos, o que isso significa? O planeta Terra ele já passou por 5 grandes extinções em massa. A primeira ocorreu há 550 milhões de anos, os tubarões ainda não existiam. Mas a segunda grande extinção foi há 380 milhões de anos, e o tubarão já estava presente, e ele passou por essa extinção. Há 250 milhões de anos, tivemos a maior grande extinção em massa, que ela atingiu aproximadamente 95% das espécies. E por que isso aconteceu? Porque o planeta ele ficou nada mais, nada menos do que 1 milhão de anos, eu disse 1 milhão de anos, com todos os seus vulcões em atividade, em erupção. Então, fica meio que inviável a vida nesse ambiente inóspito que ficou o planeta. Mas mesmo assim, 5% resistiram. E ali estava também o tubarão. Tivemos uma outra grande extinção há 180 milhões de anos. Os tubarões também passaram por essa grande extinção. E a mais conhecida, que todos sabem, que ocorreu há 65 milhões de anos, que dizimou os dinossauros, os tubarões também passaram. Então, a gente sabe também que são seres que pouco se modificou. Ou seja, se você pegar uma imagem de um tubarão assim que ele surgiu, com a de hoje, tem quase nenhuma mudança. É um animal extremamente adaptável, ele tem suas características, algumas espécies com diferenças, inclusive esses incidentes onde ocorrem em lugares rasos, acreditamos que seja o tubarão cabeça chata, que ele vai sim numa profundidade de 50 centímetros. Então, se você está com água no joelho, não se sinta seguro. Pode sim, se for mar aberto. Eu moro em Piedade, eu conheço bem aquela área, frequento a praia, não sou banhista, a não ser quando a maré está baixa, e nas piscinas naturais, que nós temos os arrecifes, que foi o que deu nome à cidade de Recife, por conta dessa proteção. Inclusive, nós temos na Praia de Boa Viagem também áreas que ficam, então, algumas gerações vêm reclamando, dizendo que mora em Boa Viagem, mora em Piedade e não pode usufruir da praia, não pode tomar banho. Pode sim, porque eu sou morador de Piedade, eu vou à praia, tomo banho, mas em lugares onde eu tenho segurança. Então, o que precisa realmente é uma educação ambiental para a população, já que as placas talvez não estão dando resultado, mesmo com placas as pessoas não respeitam, os bombeiros eles não têm condições de tirar essas pessoas da água, porque deveria existir uma legislação onde desse essa autoridade, que ele tivesse condição de dizer, você não pode, você tem que sair. Mas a pessoa hoje alega o quê? Eu sou dono da minha vida, aqui é um lugar público, eu posso ir a hora que eu quiser. Então, infelizmente, os tubarões são vistos como monstros, coisa que a gente sabe que não é um animal que a gente sabe que ele é imprevisível, indomável e selvagem. Então, quando você entra no mar,
Se tem um tubarão, ele pode lhe atacar ou não. Isso aí vai depender da situação. Como aqui o nosso mar ele está muito degradado, a alimentação desses peixes diminuiu bastante, e mar aberto eles não conseguem alimento. Os transatlânticos que passam no nosso litoral, infelizmente, jogam lixo no mar. Não existe uma fiscalização, um controle, uma educação até dessas pessoas que trabalham. Eles descartam. E os tubarões têm um olfato, um super olfato. Então, eles seguem esse lixo, como passa aqui próximo. Eles, algumas vezes, vão mais para próximo da praia, e ali é que está o perigo real mesmo. Interessante essa questão, né, que muitas vezes as pessoas veem os tubarões como monstros. Acho que o Coronel Bastos já viu muito falar disso. A gente vê vídeos, inclusive o pessoal mata tubarão quando encontra e tal, e é a maior festa, como se o pessoal tivesse salvado a pátria aí, né? Só que na verdade não é isso que a gente tem que combater, não combater o animal. Aliás, o que deve ser feito quando a pessoa encontra, visualiza um tubarão? A quem ela deve recorrer? Tem uma forma de chegar até o CEMIT ou é outro órgão? Tem sim. Os tubarões, né, se a gente for analisar a mortalidade, eu acho que o maior predador que tem são os seres humanos, né? Infinitamente maior do que os próprios tubarões. Então, taxar o tubarão, inclusive até por conta dos filmes, né, aquelas músicas de suspense, então é muito perigoso fazer isso, porque faz desenvolver no inconsciente coletivo da população justamente esse pensamento de que o tubarão ele é um predador de seres humanos. Isso não acontece, isso não é verdade. O ser humano ele não faz parte da teia alimentar do tubarão, está fora. Tem inúmeros registros na literatura de que quando o tubarão ele tem contato, e a gente consegue comprovar isso pela análise prática dos incidentes, né? Quando o tubarão tem contato com o ser humano, ele dá a mordida, é uma mordida exploratória para identificação e depois solta. Tanto é verdade que quando a gente vai analisar os ferimentos, as pessoas normalmente acometidas de incidente de tubarão, de mordedura de tubarão, elas vêm a óbito por conta da hemorragia, não por conta de ter sido engolido, devorado por um tubarão. É muito mais por conta da gravidade, né? O tubarão, como foi dito aqui, ele é um animal que ele é extremamente adaptado. Ele vem superando todos os problemas do planeta e vem se adaptando, vem entrando nos rios, ele vem se adaptando e ele vai se adaptar. Muita coisa vai acontecer e ele vai se adaptar, ele vai permanecer. Então, o que a gente precisa direcionar durante muito tempo, foi feita pesquisa, tentando entender o comportamento do tubarão. Tentando entender como é que o tubarão... Isso teve sua importância e tem sua importância, mas a gente agora precisa direcionar o olhar para o comportamento dos humanos. Exato. Porque as ações estatais do governo do estado, ela tem acontecido. As placas de Olinda até o Cabo de Santo Agostinho é onde tem mais sinalização, talvez do mundo, e elas não estão surtindo efeito, como foi dito, infelizmente, porque as pessoas negligenciam, inobservam o que está nas placas, desrespeitam a autoridade do guarda-vida que está ali para proteger. E aí eu puxo um pouco para cá para falar do Corpo de Bombeiros, da atuação do Corpo de Bombeiros, porque eu sou do Corpo de Bombeiros, sou coronel do Corpo de Bombeiros, fui comandante do grupamento marítimo, que é o grupamento responsável por aquilo ali, e sem brincadeira, a quantidade de banhistas que desrespeitam, o guarda-vida lá ele trabalha faça sol ou faça chuva, todos os dias do ano. E a quantidade de pessoas que desrespeitam a autoridade, afrontam, a ponto do guarda-vida ter que ser um condutor para a delegacia. E quando ele é um condutor ou ele é uma vítima da agressão, o posto onde ele ficava fica desguarnecido, porque ele tem que prestar esclarecimento na delegacia. Sim, entendo. Então a gente faz um trabalho muito interessante com a Polícia Militar para tentar não deixar esses vazios acontecerem. Tá? Mas, sem dúvida, a população tem que observar as orientações dos guarda-vidas e das placas para a gente ver esse número cada vez diminuir e tender a zero. Estou muito contente aqui de receber o biólogo Robson Garido e também o Coronel Bastos, presidente do CEMIT. A gente vai continuar falando com eles daqui a pouquinho. O assunto do dia volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o assunto do dia e agora a gente vai buscar as notícias da internet sobre o tema que estamos discutindo hoje. Estão falando sobre o que, Guilherme? Para você que chegou agora, a gente está falando sobre ataques
de tubarão. A Tânia Silva é quem faz esse levantamento, quem olha tudo lá na internet, e ela fez isso mais uma vez e passa as informações pra gente. Olá, Tânia! Oi, Guilherme, uma ótima segunda-feira para vocês que estão nos acompanhando. A informação de hoje é do Diário de Pernambuco. Mordidas podem ser resposta para mistério para ataques de tubarão em Pernambuco. Para entender o fenômeno, a Universidade Federal Rural de Pernambuco concluiu a construção de modelos de forma exata da arcada dentária de 5 tubarões: o tigre, cabeça chata, martelo, flamengo e galha preta. Isso pode acelerar a descoberta. Outra pesquisa da universidade apontou uma das causas da ocorrência de incidentes com tubarões em Fernando de Noronha, que tem relação com a superpopulação do arquipélago. O Ministério Público de Pernambuco identificou que a ausência de profissionais para socorrer banhistas e a precariedade dos equipamentos de trabalho são fatores que põem em risco a população. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Voltamos com você, Guilherme. Muito obrigado, Tânia. Tânia trazendo a informação aqui, né, que já foi inclusive passada, comentada no nosso primeiro bloco. Gente, uma questão muito importante que já foi falada aqui, né? A gente tem essa questão dos incidentes com tubarões aqui. Muitas pessoas enxergam o animal como vilão, só que o animal está fazendo o papel dele, está no habitat natural dele e a gente é que está chegando lá. É necessário, na verdade, educação para as pessoas. Ninguém vai ter como educar o tubarão, né? Olha, traz aqui essas placas. Provavelmente você que frequenta aqui o nosso litoral já viu isso daqui, né, gente? Essas placas são espalhadas aí por vários pontos do nosso litoral, das nossas praias. E tem informações, inclusive, também em inglês e tal, para os turistas, só que muita gente não respeita. O CEMIT tem um trabalho, né, Coronel Bastos, muito intensificado quanto a isso nos últimos anos, só que o pessoal não está respeitando essas placas aqui. O que é necessário mais para o pessoal começar a levar a sério essas informações? Vamos aproveitar a oportunidade para tratar de um ponto bastante interessante e importante, né? Essas placas, elas são difíceis de fazer, né? Nós sabemos o quanto é difícil um órgão do Estado levar até instalar uma placa dessa e ela surtir o seu resultado social. Tem muito no caminho. Dessas placas que são instaladas, muitas delas são danificadas pela população, são pichadas, elas são retiradas do local, então as pessoas inclusive conduzem, né, as placas para fazer cobertura de casa, telhado. Então, aproveitar, né, o programa para dizer à população para não fazer isso, né? Se a gente tem as placas em local que tem incidente, é porque a estatística mostra, levantamento, o monitoramento do comitê, ele aponta que aquele local é um local de risco. E aí, se a pessoa retirar uma placa dessa, antes de tudo ela está cometendo uma tremenda contravenção, quando não crime, né? Porque vai expor a vida de outras pessoas a um risco que ela não teria no caso da placa, se a placa estivesse no lugar. As placas, nós temos 3 aqui sendo mostradas, né? Sim. A primeira placa da esquerda para a direita é uma placa que ela indica, todas essas placas foram instituídas, elas são bilíngue, né? Ela é em português e inglês, ela é o padrão adotado no mundo, é um padrão internacional, tá? Então, essa primeira placa é uma placa que delimita onde começa e onde termina a área de interdição legal estabelecida pelo decreto estadual, dizendo que, tá ali, inclusive o decreto está ali embaixo, 40.923/2014. Tá? Esse decreto ele delimita qual é a área onde não pode haver a prática de esportes náuticos. Então, não pode haver surf, não pode haver utilização de flutuadores. Então, esse decreto, como foi dito pelo nosso nobre professor, ele não impede o banho. Então, o banho é permitido, a pessoa que está tomando banho é que tem que, observando as orientações, não se expor a riscos desnecessários. Na placa do meio aqui, ao centro, a gente já vê uma placa específica de risco de incidente com tubarão, que é facilmente detectado por essa figura preta no fundo amarelo, indicando que é uma área de perigo. E aí seguem algumas dicas, né? Evite o banho no mar. Então, se a gente fizer um contraponto ao que aconteceu fatidicamente no dia 15, em áreas de mar aberto, vamos analisar, né? Fazer uma comparação. No período de maré alta, a gente sabe que estava 2,5. Ao amanhecer e entardecer, talvez não tivesse ao entardecer. Eram 2h30, mas estava chovendo e
já estava chegando aspecto no mais crepuscular. Isso. Na Foz de Rios, a gente sabe que ali tem, não necessariamente na igrejinha, mas por ali tem, em áreas profundas, tá? Então, se acontece um incidente em áreas rasas, quanto mais profundas, né? Exatamente. Então, em águas turvas, era um caso. Que era o caso que estava lá. Se estiver sozinho, com sangramento ou com objetos brilhantes, a gente sabe que objetos brilhantes ela atraem a curiosidade de animais. Tem peixe, por exemplo, a barracuda, que se ela encontrar uma lata de cerveja, um relógio, ela vai querer saber o que é e vai atacar, né? Então, e vai para cima, né? E se estiver alcoolizado. Como eu tinha dito, a gente conversou aqui antes, um dos problemas maiores que nós temos na nossa orla é a ingestão de bebida alcoólica, né? Se você se coloca numa posição de risco, naturalmente, por não saber nadar, por estar num local perigoso, quanto mais quando você associa isso à bebida alcoólica. Só para deixar uma informação, em alguns lugares do mundo, a ingestão de bebida alcoólica é proibido na praia. As pessoas são revistadas para não beber, porque se ali é um local perigoso e você perde o reflexo, porque a gente sabe, todo mundo sabe que quando bebe, perde o reflexo. E se expõe ao risco, você fica potencialmente uma vítima, principalmente de afogamento, que o carro-chefe, os incidentes com tubarão, ele chama muita atenção, por conta, é um animal, né? E a repercussão é maior, mas infinitamente maior são os casos de afogamento, de morte por afogamento. A última placa, só para finalizar essas três, são placas de riscos isolados. Então, quando a população, quando for entrar em qualquer área de praia, observe a existência dessas placas, porque elas seguem um critério de importância. O primeiro nessa placa aqui é risco de queda. Tá? Queda repentina. São as valas que podem ter. São as valas, não, são depressões no terreno que podem partir do raso para o fundo muito bruscamente. Tá? Correntes fortes, sim, aí sim são as correntes de retorno, tá vendo? Que pode ser tanto corrente de retorno quanto correntes perpendiculares, né? À praia, paralelas à praia. E o terceiro risco aí, no caso dessa placa de tubarão. Identificando ali que essa placa é da Igrejinha de Boa Viagem. E essa é da Igrejinha de Boa Viagem. Cada placa dessa, ela tem uma identificação e ela tem um número, tá ali, a placa 001. Tá? Então, se houver qualquer incidente, nesse caso, é importante que a gente diga que a resposta ao atendimento das vítimas faz a diferença. Esse rapaz, ele foi transportado no helicóptero, o que reduziu muito o tempo de resposta, e talvez isso tenha sido um fator determinante na sobrevida dele. A gente sabe que ele está com lesões graves, corre risco de vida, mas o fato dele ter sido atendido pelo bombeiro ali, ser socorrido pelo SAMU com a equipe do bombeiro, ser transportado na aeronave da Secretaria de Defesa Social, diminuiu o tempo de resposta, chegou no médico, foi atendido por uma equipe multidisciplinar, que é o Hospital da Restauração, para onde deve ser encaminhado os incidentes desse caso, fez com que ele teve uma sobrevida e se Deus quiser, ele vai passar por essa. Olha, inclusive, deixa eu parabenizar aqui, né, gente, o trabalho das equipes do SAMU, que é um pessoal que faz um trabalho incrível, o pessoal do Hospital da Restauração também, que, olha, cada situação que chega lá difícil, o pessoal consegue reverter, é uma equipe de profissionais excelentíssimos, aí faz um trabalho incrível. A gente está tão acostumado muitas vezes a criticar o poder público, o trabalho público, mas também a gente tem que valorizar quem está fazendo um trabalho bacana. Trabalho bom como esse daqui, por exemplo, que não é respeitado. A gente tem que entender que estamos entrando no ambiente do animal. Ninguém entraria na jaula de um leão, ou se entrasse, ia procurar entrar com a maior precaução possível. E aqui a gente olha, observa que está lá, muita gente tira foto, se tornou até um local de tirar foto, um ponto turístico, né? E aí as pessoas olham, vão lá, tiram uma foto, toma banho de mar. No dia seguinte já tinha gente tomando banho de mar no mesmo local. É necessário que a pessoa se conscientize mesmo, né? Guilherme, eu queria fazer aqui uma sugestão para a instalação de mais uma placa, principalmente nesse local da igrejinha, onde acontecem os maiores incidentes. Que seria uma placa com o número de incidentes até hoje e o número também de óbitos, porque isso talvez traga aí para a sociedade um impacto maior. Se ela está ali vendo que algumas pessoas já sofreram incidentes ali e alguns morreram, então ela vai talvez ali ter uma precaução maior com a sua vida. Então fica aí só uma sugestão. Agora é importante que as pessoas saibam que incidentes com tubarões aqui na nossa região ocorrem desde o século XIX. Houve um caso em 1845, ali próximo ao Cais da Alfândega,
onde um rapaz de cor negra foi tomar banho ali próximo às escadarias e logo quando ele entrou, o tubarão arrancou uma de suas pernas. Ele foi socorrido, mas infelizmente ele não resistiu. Ele não foi identificado também. E no século XX, nós também tivemos um caso que chamou muita atenção lá na Igrejinha, porque era um ponto onde os religiosos ali da Basílica do Carmo, tanto do Recife como de Olinda, eles muitas vezes se reuniam nos finais de semana e iam para lá, para a Igrejinha, um local para descansar, descontrair um pouco, e muitos deles entravam no mar. E nesse dia, o Frei Serafim, um jovem de 25 anos, ele foi o primeiro a entrar no mar. E assim que ele entrou, um tubarão arrancou a metade do seu corpo. E uma prova de que o tubarão não come a carne humana é que no outro dia, os restos, a praia devolveu. E ele foi sepultado toda a parte, justamente o que faltava do corpo. E no século XXI, nós temos agora vários incidentes, ou seja, nós já temos um bom tempo com esse problema, aumentou realmente, mas aí nós temos vários fatores que envolvem para esse aumento de incidentes aqui no nosso estado. Temos, que eu já falei, dos transatlânticos, nós temos a degradação, o porto de Suape causou um impacto muito grande, principalmente uma área de mangue que foi aterrada, alguma parte ali do rio também teve seu curso desviado. Ou seja, quando você mexe no ambiente desses animais, consequentemente eles vão tentar se virar de alguma forma. O rio Jaboatão, ele tem também uma influência nesses incidentes, porque algumas espécies usam aquela região como berçário, reprodução. Eles vão para lá, o cabeça chata está sempre presente por ali, e eles se reproduzem. E com o problema do matadouro que foi fechado também, que descartava ali as vísceras, sangue dos animais que eram abatidos, tudo isso atraía esses animais. E temos já dados também comprovados de que os maiores incidentes são com essas duas espécies, o cabeça chata e o tigre. Eles têm características, têm comportamentos diferentes. Normalmente o incidente com o tigre é por erro, ele se enganou. É um animal que viu ali se movimentando, ele imaginou que fosse uma das presas. Nós temos algumas características que lembram nas nossas batidas com algumas presas, como a tartaruga, você está lá em cima, você está mexendo os braços. Então, para esse animal, é uma presa. Então, normalmente ele dá o bote, como o coronel já falou, e solta. No caso do tigre, ele vê que foi um bote errado, que aquele não não faz parte do cardápio dele. Já o cabeça chata é um animal territorialista. Então, qualquer espécie, qualquer indivíduo que entrar naquele ambiente onde ele está, ele vai provavelmente atacar. É uma defesa, na verdade. Esses animais, quando eles estão no seu ambiente e que acontece um incidente desse, jamais a gente pode dizer que foi um ataque. Eu não gosto nem desse termo, ataque de tubarão. Por isso que é utilizado o termo incidente, incidente, né? O ideal é que se use incidente, porque é o que acontece. É um incidente, porque ainda não houve nenhum caso comprovado de que o tubarão devorou uma pessoa, comeu aquela pessoa, todo aquilo. Ele não tem nenhum caso. Normalmente acontece isso, ele morde e solta. O tubarão branco, ele já tem um comportamento diferente. Ele morde a vítima, se afasta, espera ela sangrar até morrer, aí ele volta para se alimentar. Mas não houve caso de tubarão, até o tubarão branco também, de devorar uma pessoa que ele mordeu eventualmente. Eu gostaria só de colocar mais uma variável nessa equação, né, das possíveis causas, né? Inegavelmente, as pessoas têm buscado cada vez mais a praia como um local de lazer mais democrático que existe. Verdade. Sim. Então a temperatura aumenta, as pessoas procuram a praia. Na praia não se paga praticamente nada, né? Não se tem acesso à cobrança, então é muito democrático. O incremento também de esportes náuticos tem aumentado exponencialmente e isso tem levado cada vez mais o ser humano que era terrestre para dentro do meio aquático marinho, que é do tubarão, é próprio dele. E quando você tem dois seres de ambientes diferentes se encontrando,
assim, inexoravelmente vamos ter incidentes, né, desses que, lamentavelmente, nós estamos conversando aqui hoje. Olha, vamos trazer aqui rapidinho, gente, algumas imagens de algumas espécies de tubarões que já foram faladas aqui, não é? Tubarão cabeça chata, o Dr. Robson falou agorinha acerca dele. Traz mais imagens, gente, para a gente conferir aqui. Outras espécies. Tubarão galha preta, chega a ser comum aqui também? Também no nosso litoral. Comum sim. no nosso litoral também, né? E traz aqui mais um, para a gente conferir mais uma espécie. Tubarão martelo. Também, a ele gente pode dizer que frequenta. tá presente aqui. É muito agressivo, é uma das espécies... Foi falado também das arcadas do Flamengo, é uma espécie de tubarão. Exato. Até hoje ainda não se tem nenhuma confirmação dele ser o causador de algum incidente. Não tem ainda nenhum dado sobre ele, mas é um animal, repito, indomável, imprevisível e selvagem. Independente disso, é muito perigoso você dar de cara com um animal desse no seu ambiente, obviamente. Vamos conferir mais uma aí, também foi falado aqui já, não é? O tubarão tigre, que também foi citado aqui. Os cabeça chata e o tubarão tigre são os mais comuns aqui, né? O que a gente tem com mais frequência aqui no nosso litoral, né? Desde sempre. Apesar que só 11% hoje dos incidentes é que foram identificadas as espécies. A gente tem muita dificuldade de conseguir realmente identificar qual a espécie que foi a causadora lá daquela mordida. Olha, gente, vamos no próximo bloco falar sobre prevenção aqui. O que a gente pode fazer para evitar? É claro, as orientações das placas são bem claras, mas a gente vai trazer também mais algumas. Não sai daí que já já a gente volta. Estamos de volta com o assunto do dia e a gente agora está falando sobre ataques de tubarões, ou melhor, incidentes, né, com tubarões. E é importante que a gente fale aqui, a gente traga esse vídeo, foi inclusive sugestão aqui do Coronel Bastos, presidente do CEMIT, ele que trouxe esse vídeo aqui pra gente, um vídeo que muitas pessoas até já viram na internet, porque a gente falou aqui que a questão de a pessoa estar no raso, se tratando de um local onde a presença de tubarões já foi constatada, não significa que a pessoa está segura. Para a gente ter uma ideia de quanto raso os tubarões podem ir, a gente tem esse vídeo aqui. Traz pra gente, produção. Esse vídeo, vale ressaltar que não é no Brasil, né? Esse vídeo foi feito, esse vídeo é da internet. E tem inclusive um cidadão aqui, desenrolado, entre aspas, que está alimentando os tubarões, né? Olha o quão raso esses tubarões chegam. Isso aí a gente consegue perceber que realmente não importa o quanto você esteja no raso. Se existem tubarões, eles podem chegar até aí. E chegando até aí, eles atacam também. Com certeza. Talvez a gente não consiga encontrar na região metropolitana do Recife. Já houve isso em Fernando de Noronha, que era uma maneira de se atrair os tubarões para fins de turismo. Na região metropolitana a gente não consegue visualizar uma pessoa fazendo isso, até porque os órgãos não permitiriam. Acho que Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Cipoma e todos os órgãos que tivessem envolvidos, eles iam em defesa dos animais, porque isso aí é uma afronta, né, fazer isso. Tá? Então, isso é uma prática do que não deve ser feito. Então, a gente não encontraria um cidadão fazendo uma coisa dessa. O que a gente encontraria com certeza, seria ele manipulando um animal que porventura estivesse encalhado. Que é igual, ou tendo sido casualmente pescado, né, eventualmente pescado, ter sido conduzido para a embarcação. Então, não manipule animal. O animal, ele não é o seu amiguinho, ele não é para tirar selfie com você, né? Porque as pessoas querem tirar selfie, querem publicar imediatamente tudo. Sendo selvagem, a reação dele é inesperada. E o encontro dele com você vai ser através... Ele não tem mão para se comunicar, nem fala. O jeito dele se expressar é através da mandíbula, muito forte, adaptada a ser um predador no topo da teia alimentar. Então, normalmente, os incidentes são gravíssimos justamente por conta dessa exposição do homem ao animal, como a gente vê nesse vídeo, infelizmente. Ele segurando aí essa carne, provavelmente um peixe, não consegui identificar muito bem. Mas aí o tubarão pode, no objetivo de morder essa carne aí, pode inclusive pegar a mão dele, tchau, né? É verdade, é um risco muito grande. Aí, mesmo sendo, como a gente está vendo aí, na beirinha mesmo da praia, né? Mas a reação do animal, como eu disse, ele é imprevisível. Então,
eu acredito que esse senhor que esteja fazendo isso, ele deve já estar acostumado a fazer, ele deve atrair turistas, as pessoas ficam fotografando, acham tudo isso bonito, mas, infelizmente, aí ele está contribuindo para que esses animais se aproximem ainda mais do raso, do lugar onde os banhistas ficam, né? Então, é inadmissível uma cena dessa acontecer. Felizmente não é aqui no Brasil, deve ser. Nós temos países como a África do Sul e a Austrália que tem também um número muito grande de incidentes com tubarão. Mas óbito é aqui no Brasil. De 3, 1 morre. Então nós temos um índice muito alto de mortes por conta de incidentes com tubarão. Então cabe à sociedade realmente se educar e você perceber realmente que aquele ambiente ali é um ambiente dele. Ele está no local dele. Então, como o coronel falou no bloco anterior, o cinema, ele, de uma certa forma, ele denegriu a imagem, não só do tubarão, como de outras espécies. Eu vou lembrar do filme Tubarão, que foi na década de 70 e 75, 1975. Esse filme, quando foi lançado, ele passou uma imagem de realmente ser um monstro, que a gente tinha um monstro dentro dos nossos mares. Exatamente. Que na realidade não é. Nem é assassino, nem é monstro. Ele é um predador, está no topo da cadeia. O tubarão, cabeça chata, talvez as pessoas não saibam, mas ele se alimenta também de tubarão. Ele é predador de tubarão. Obviamente ele escolhe aqueles menores, filhotes, mas é a única espécie que se alimenta de outro tubarão. É o tubarão cabeça chata. O que tiver na frente dele, por isso que eu digo, você está ali, no local dele. Ele deu de encontro com você, mesmo ele não gostando da carne humana, por ser territorialista, ele vai lhe atacar. Provavelmente você vai levar uma mordida, se você estiver próximo a um tubarão cabeça chata. E esse filme aí, Tubarão, acho que até os companheiros aqui que estão com a gente, cinegrafistas, assistiram também, né? Eu fui uma criança da década de 90, eu assisti esse filme aí, nem banho de piscina eu queria tomar mais, eu tava aperreado. Você imagina o impacto para uma sociedade vendo um filme daquele. Não só teve teve Tubarão 1, 2, 3 e outras espécies também. Enxame, eu lembro aqui o filme Enxame, passou uma imagem negativa das abelhas. Infelizmente nós tivemos um caso falando de abelha, não tem nada a ver com o tema, mas tivemos um caso de óbito aqui no nosso estado com ataques de abelha, mas isso é uma coisa que acontece raramente, mas... tivemos Piranha também, um filme que denegriu a imagem também de outro peixe, que é um predador, ele é carnívoro, ele se alimenta de carne, então qualquer ser que entrar ali, ele vai atacar se ele tiver com fome. E outros animais que foram, a sua imagem foi realmente manchada durante todos esses tempos. Felizmente hoje o cinema que está voltado para as crianças, os filmes com animais, eles vêm assim melhorando, dando até uma certa educação ambiental para as crianças com e adultos, que não só crianças assistem, mas os adultos também. Então isso é uma forma de conhecer melhor as espécies e não achar que não existe nenhum animal que seja um monstro, nem um assassino. Eles são o quê? Eles são predadores, eles não têm aí no mar, eles não têm uma geladeira a hora que eles quiserem abrir, pegar uma comida, ou seja, eles ficam 24 horas do dia em busca de alimento. Um animal selvagem, a vida dele ou é se esconder ou buscar. Ele está sempre, o nível de estresse desses animais é altíssimo. A gente pensa que eles estão, mas ele está no ambiente dele, ele está tranquilo. Para lugar de relaxar, o tubarão está relaxando. Não, ele não está tranquilo, ele está em busca de alimento, ele está defendendo o território dele. Então são seres que precisam ser realmente conhecidos, a gente precisa conhecer o comportamento desses animais, tanto os animais domésticos, aqueles animais que estão dentro da nossa casa, como esses animais que estão nos biomas. E o Brasil é um país rico em biomas. Nós temos conhecidos os 6 biomas que poucos países têm. Nós temos aqui a mata, a caatinga, que é exclusiva do nosso país. A gente precisa conhecer, sim, quais são os animais que estão ali, mas de forma segura. E nunca querer, como o coronel falou, pegar um animal desse. Tem fotos em redes sociais, pessoas com vários animais selvagens, porque viu, achou bonito, quer tirar uma foto, e aí é o grande problema. E olha, a mídia, né, como a gente falou aí, já contribuiu muito para prejudicar a imagem dos tubarões, fazer também com que a população tivesse bastante medo. É necessário que a gente tenha respeito e saiba como agir
mas não medo também, não agir como se esses animais tivessem que ser extintos, por exemplo. Agora, a mídia, através do assunto do dia aqui, traz orientação de verdade, com qualidade, dicas de como evitar ataques de tubarões. É claro que serão comentadas essas dicas pelos nossos convidados aqui. A primeira dica é: evite a água do mar no período entre o pôr do sol e o nascer do sol. Essa, inclusive, tem lá na placa, não é, Coronel Bastos? Isso mesmo, essa é uma orientação crucial que deve ser rigorosamente observada por quem quer tomar um banho de mar seguro. A estatística mostra que é nesse período, né, associado com outros fatores, que deve ser mostrado em seguida. Se não for, a gente abre um espaço e menciona os outros, mas deve sim ser observado. Isso aí não é mito, isso é verdade. Muito bom. Vamos conferir mais uma orientação, mais uma dica. Fique em grupo. A pessoa isolada, ela termina sendo um alvo mais fácil, termina chamando mais a atenção do tubarão? Isso é relativo, porque o tubarão, ele tem tanto um olfato muito bom, quanto ele pode sentir o cheiro, como ele também escuta. E ele tem receptores que ele consegue, por exemplo, campos elétricos, batidas do coração de um peixe enterrado na terra. Ele consegue captar essas batidas. Então, por isso que eu digo, é um animal muito adaptado. Ele tem na sua cabeça uns furinhos, uns poros que são chamados de ampola de Lorenzini, que faz com que esses animais eles tenham uma percepção maior daquele ambiente. Ou seja, se tem alguém se debatendo, normalmente também os incidentes ocorrem quando a pessoa está numa fase de afogamento. Por quê? Você está ali num momento de afogamento, a pessoa vai se debater, ela vai tentar se salvar de qualquer forma. Então ela bate pernas, braços, e isso vai chamar a atenção. O tubarão vai ouvir, ele vai sentir através dos seus receptores que tem alguma coisa se mexendo ali na frente. A visão do tubarão, que muita gente acha que o tubarão não enxerga, não é verdade, ele enxerga. Ele enxerga de 2 a 3 metros, mas ele tem uma visão. Então ele vai em busca, ele sabe onde está aquele ser, aquela vítima no caso, e ele vai atacar. Quando está uma pessoa só ou em grupo, não vai ser um motivo para afastar, porque ele não vai se assustar, não vai ter medo daquelas... tem 10 pessoas, então eu não vou. Como eu disse, ele é imprevisível, ele vai sim, talvez, atacar uma ou até mais. Já houve casos até aqui de 2 tubarões que atacaram uma única pessoa. Teve um caso de um banhista aqui que ele sofreu o ataque de 2 tubarões e os 2 eram cabeça chata. Algum comentário também, Coronel? Sim, a questão do ficar em grupo é muito interessante, né? Porque se você está sozinho, se você sentir, passar mal, uma síncope, alguma coisa, você vai estar só, você não vai ser assistido. Agora imagine se você for mordido por um tubarão. A gente já viu que o problema maior é de hemorragia. Você estando sozinho, o atendimento vai demorar mais e aí a sua sobrevida vai demorar. Então é um conjunto de coisas, a gente não pode associar. A gente sabe que existem alguns fatores que, quando eles estão juntos, eles direcionam a curva para o risco. Tá? Estando em grupo, o comportamento de grupo, ele pode afugentar o tubarão, mas ele também pode ser um estímulo. Né? Porque a gente está falando de um animal que não é racional, ele pode ter uma reação selvagem e de partir para cima, fazer um frenesi ali porque tem muita gente e atacar, né? E ir para cima. Então isso realmente é muito relativo. Agora, o importante é apenas essa questão aí de que em grupo a pessoa vai ter uma facilidade maior de uma ajuda, de um socorro também, né? Vamos lá, mais uma orientação aqui. Pense no que você vai vestir. Isso aí vai influenciar? Não sei. O que vestir... Aquilo que eu falei sobre a visão do tubarão. Por exemplo, ele não vai ser... Existem alguns testes com roupas na Austrália para alguns surfistas que não deram tanto resultado. Eles usaram algumas coisas como usaram pele de serpentes marinhas que os tubarões sabem. Ao contrário, aqui eu queria até dizer que não existe animal irracional. Mesmo um tubarão, ele tem racionalidade. Um pouco, mas tem. Então, esse animal, ele sabe que aquela espécie, no caso de uma serpente marinha, não é um alimento dele, porque ele consegue visualizar pela a sua pele, as cores. Inclusive, isso é muito também na mata. Alguns
alguns anfíbios, como pererecas, sapos, as suas cores demonstram ali que ali tem veneno. Então, alguns predadores não querem aquele ali. Então, usaram algumas roupas em surfistas, lembrando um pouco a pele, mas não foi uma garantia. Tem alguns equipamentos que repelem tubarão também, eles usaram. Também não surtiu muito efeito. Inclusive, a semana passada, por coincidência, num campeonato mundial de surf, houve um ataque, dois ataques, próximo ao local do evento, e eles tiveram que paralisar o campeonato, porque lá eles sabem que ali os surfistas estão entrando no ambiente do animal, e não pensar em que, não, a gente vai tentar colocar, como aqui em Pernambuco, infelizmente, já pensaram em colocar redes de proteção. Isso, para mim, é dar um passo atrás. A gente está regredindo quando a gente pensa em bloquear a passagem desse animal para a gente poder tomar banho de mar. Então, é muita prepotência do ser humano querer modificar o ambiente desses animais só para o nosso entretenimento, já que a praia é um lazer. Então, não é uma coisa que a gente não vai deixar, você não vai viver se você não tiver o banho de mar. Então, a gente pode se acostumar com o banho de mar ali numa piscina natural, num local mais seguro, mas evitar realmente entrar. Sobre vestimenta aí, eu acho que ninguém vai estar livre vestindo alguma roupa de um ataque de tubarão. Mas aí acerca dos acessórios. Pode dar uma atenção aos acessórios, pulseiras, objetos brilhantes, metálicos brilhantes, sim. Pode ser. Imagine você estar usando um objeto metálico sozinho. Né? Pode ser pode despertar a curiosidade desses animais. Então evita, se a gente está atuando preventivamente, se tem dúvida se funciona ou não, evita. Exato. Então evitar, no caso aqui, nessa questão de pensar no que vai vestir, evitar esses acessórios brilhantes que possam chamar a atenção aí, despertar uma curiosidade dos animais. Traz mais uma aqui, gente. Evite águas usadas por pescadores. A gente imagina que se deve usar essas águas aí, que não se deve utilizar esse espaço para tomar banho, porque tem muito peixe ali, o tubarão, inclusive, pode estar próximo do local procurando se alimentar dos peixes e você ter esse encontro aí indesejado, né? Sem contar que alguns pescadores têm a cultura de tratar alguns peixes logo ali na praia mesmo. Eu já vi essa cena, como eu disse, eu moro em Piedade, eu conheço bem aquela área, e ali tem alguns pescadores que eles, infelizmente, eles tomam essa atitude de muitas vezes soltar vísceras de peixe dali, e o próprio sangue do peixe, aí sim, o sangue do peixe atrai os tubarões. Foi feito um teste numa piscina, colocaram um tubarão e colocou uma gota de sangue humano na piscina. O tubarão nem aí, não quis nem saber daquela gota de sangue. Em seguida, o cientista colocou uma gota de sangue de peixe. Foi assim que ele colocou a gota de sangue. Esse animal, como eu disse, ele tem um olfato muito apurado. E essa piscina é uma piscina olímpica, uma piscina grande, uma piscina com mais de 2 milhões de litros de água. Ou seja, mas se você estiver no mar, ele consegue sentir o cheiro a aproximadamente 300 metros de uma gota de sangue de peixe. Então, se o pescador está ali na beira da praia, está limpando o peixe, ali está vísceras, sangue, ou seja, se tiver um tubarão ali por perto, ele vai buscar se aproximar ainda mais, porque ele sabe que ali tem comida para ele. Algum comentário também, Coronel? Não, é isso mesmo. Olha, então, mais uma dica importante aí, onde tem pescador, onde tem peixe, você vai evitar, principalmente quando estiver sendo feito esse tratamento, por causa do cheiro dos animais. Vamos mais uma orientação? Fique longe de águas que recebam esgoto. Por orientação de saúde, a gente já sabe que é necessário, claro. Em relação aos ataques de tubarões também, tem algum sentido? Tem sim, tem relação. Estudos, né, na literatura tem vários, é ampla. A associação de lixo, de resíduos humanos, né, lançados nos rios, favorecem a aproximação desses tubarões, desses animais. Agora, Guilherme, eu acho difícil alguém encontrar alguma praia aqui na nossa região metropolitana que não tenha esgoto. É mesmo, né? Infelizmente, a nossa cidade, ela não trata o esgoto como deve ser tratado. É jogado nos rios, jogado nos canais, e o endereço final de tudo isso é o mar. Então, eu não conheço nenhuma praia aqui que você vai em Recife ou Jaboatão e diga aqui não tem esgoto. Todas elas, infelizmente, têm.
mas um grande problema que a gente enfrenta, não só dentro da água como fora. Uma população mal educada, uma população que deixa lixo. Todo esse lixo faz com que a água fique cada vez mais turva, favoreça ao animal, que ele já não tem uma visão tão boa. E a água turva, cheia de lixo, vai atrair ainda mais esses animais, eles vão estar ali por perto, e aí acontecem normalmente incidentes. E olha, você aí que gosta muito aí de criticar, não, porque falta de saneamento, o maior problema, porque a água do esgoto vai parar nas nossas praias. Será que você está fazendo seu papel também na praia? Será que você não está sujando a praia, sujando os locais aonde você deveria cuidar? Vamos ver isso aí, que é uma questão de saúde, tá bom, gente? E por falar em saúde, você já sabe, né? Atenção, você de casa e do trabalho, tem um recadinho para você. Para tudo agora que eu quero falar de saúde e de economia. Vou falar da Ultramed Saúde. A Ultramed Saúde tem a maior cobertura odontológica do Nordeste. Isso mesmo, a maior. E tem contando aí com vários profissionais. Você vai economizar muito dinheiro, que é o que todo mundo está precisando. Na Ultramed, eu falei que tem vários profissionais, tem um mundo de benefícios. São descontos de até 65% em consultas médicas com mais de 500 médicos parceiros. Eles estão à sua disposição em todas as especialidades que você precisar. Tem também desconto de 60% em exames laboratoriais e de imagem. Aí você diz assim, Guilherme, minha esposa está precisando fazer um exame de mamografia, custa R$400, está caro demais para eu pagar. Você adquire o cartão Ultramed e paga apenas R$110 por esse exame. Num sumário de urina, que é um exame muito comum, que está todo mundo sempre tendo que fazer, custa R$36, com o cartão Ultramed você vai pagar somente R$7. E não para por aí. Tem mais coisa boa, descontos de 20% em óticas, 65% em medicamentos em todas as lojas das grandes redes. E também tem mais, gente, tratamento odontológico totalmente de graça para você. Isso mesmo, você não vai pagar um centavo a mais pelo tratamento odontológico. Com o cartão Ultramed, você também tem seguro de acidentes pessoais, invalidez e assistência funeral familiar. Todos esses benefícios incluídos em um só cartão. Parece mentira, mas não é não. Sabe quanto que você vai pagar só? R$ 39,90 no cartão. Peraí, Guilherme, isso está muito barato. Mas se você ligar agora, fica ainda melhor. 3139-6262. Você liga agora e você diz que ouviu falar da Ultramed Saúde aqui no programa. Fala que foi aqui no Assunto do Dia que você ouviu falar. Você vai pagar só R$ 29,90. Pode ligar e dizer que Guilherme do Assunto do Dia, toda a equipe do Assunto do Dia autorizou esse desconto aí. Pode deixar, põe na conta do Assunto do Dia e você vai ter R$10 de desconto só pagando R$ 29,90. Eu já tenho meu cartão de benefícios Ultramed e não saio de casa sem ele. E você? Vai dar esse vacilo? Vai ficar sem o seu? Ligue agora, 3139-6262. Vou repetir o telefone, tá aí na tua tela para tu anotar, 3139-6262. Ultramed, saúde ao alcance de todos. Vamos para um rápido intervalo no Assunto do Dia. No próximo bloco a gente vai responder as tuas perguntas, tá bom? Não sai daí. Já voltamos com o Assunto do Dia. A gente começou o programa de hoje falando sobre ataques de tubarão e agora a gente está falando sobre incidentes com tubarões, né? Foi uma nomenclatura que a gente aprendeu aqui, entre várias coisas que a gente já aprendeu com os nossos convidados. Hoje você está acompanhando o Assunto do Dia com imagens de William José, Edmilson Freitas e Antônio Lima, falando sobre incidentes com tubarões. Tem tudo a ver com eles, não porque algum tem a cabeça chata ou cabeça de martelo, não, é porque eles são feras demais também. Olha, na enquete de hoje a gente te perguntou o seguinte: você costuma respeitar as orientações das placas nas praias pernambucanas? E aí você responde pra gente, participa. Antes do fim do programa, a gente traz aqui o resultado pra gente conferir. Eu espero que todo mundo esteja respeitando aí as placas, porque isso é que vai dar um diferencial pra gente acabar com tantos casos, né, de incidentes com tubarões aqui no litoral pernambucano. Gente, a gente estava trazendo algumas dicas, né? Vamos trazer mais uma aqui para os nossos convidados comentarem aqui com a gente. Nunca entre no mar se estiver sofrendo algum sangramento. O interessante é que o biólogo, né, que está aqui acompanhando com a gente, o Dr. Robson Garrido, falou aqui acerca de que foi feito aí um teste, né, para saber se realmente isso aí ativava a curiosidade do tubarão. E não foi constatado que realmente ele se interessa pelo cheiro, né, do sangue humano. Então isso aí, o que a gente deve levar em consideração em relação a isso, tendo em vista esse teste que foi feito? O ideal é, na dúvida, não ir ainda assim? Ou... Bom, na dúvida, não ir. É o melhor.
se você, uma mulher que esteja menstruada e ela quer tomar banho de mar, ela pode tomar banho de mar, mas, repito, lugares seguros, nunca aqueles ambientes abertos, principalmente ali na igrejinha, que eu, particularmente, como eu falei, o estudo comprova que o sangue humano não é um atrativo para os tubarões, de acordo com os testes, mas tudo é melhor que a gente faça com prevenção. Ou seja, se você está naqueles dias e não é melhor que você não entre no mar, faça isso. Siga esse conselho. Eu não vou aqui de encontro a isso e dizer não, vá, porque, como eu disse, são animais imprevisíveis, indomáveis e selvagens. Foi importante fazer essa ressalva, né? Porque toda pesquisa, inclusive com esse animal selvagem, quando é feito na piscina, há muita interferência externa no experimento. Então, se a gente tem essas informações de uma associação entre o ato de urinar e os incidentes com tubarão. A gente tem isso, uma relação direta com esses casos. Em conversa com o Pablo, ele chegou a mencionar que no ato do incidente ele estava urinando. Então, foi em função da urina que atraiu o tubarão? Tem relação ou não tem? Só sei que é uma coincidência e os fatos apontam para uma convergência desses dois fatores. Então, evita, né? Se tem dúvida, se não está cientificamente comprovado, evita, não faz e segue as orientações. Se na maioria dos casos aconteceu, não significa que haja realmente essa relação, biologicamente falando, cientificamente falando, mas pela probabilidade o ideal é que você também não faça. E outra coisa, gente, tem banheiro na praia, né? Pessoal, não tô no mar, vou urinar aqui mesmo, vamos acabar com esse negócio, mas tem banheiro. A beça. Olha, o Erivaldo de Prazeres, vou ler agora as participações aqui via WhatsApp, tá bom, gente? Erivaldo de Prazeres pergunta, por que não instituir a caça ao tubarão? Diminuindo assim o risco para as pessoas. Queria o comentário do Coronel Bastos aqui acerca da pergunta dele. Por que não instituir a caça? Por que não matar os tubarões? Será que essa é a solução? Não é a solução. Os seres humanos costumam analisar todos os fatores do mundo colocando à sua disposição, né, sob a sua ótica. Se o animal está no ambiente dele, nós devemos respeitar isso. Então, numa situação de normalidade é um termo complicado de se usar, né? O que é normal. Mas eu vou usar esse termo para chegar lá no nosso ouvinte, nosso telespectador. Se existe uma normalidade, seria o ser humano ocupar o ambiente terrestre e o tubarão o ambiente aquático marinho. Eles não se encontrariam. Então, se o animal ele está causando esses incidentes, não é porque ele tem raiva do ser humano e a nossa reação seria extinguir, porque já extinguimos muitas espécies do mundo. Então todas as espécies que nos ameaçam nós seguiríamos pescando, no caso do tubarão, e extinguindo. Faríamos isso com as abelhas também, porque elas nos atacam, com os maribondos, e aí acabando com as abelhas, acabamos com os frutos, e aí acabamos com a nossa própria alimentação. Esse não é o caminho a ser seguido. O que a gente precisa, como eu disse logo no início, é direcionar um pouco a nossa atenção, o nosso estudo para o ser humano, o comportamento do ser humano, porque, em especial esse caso que nós mencionamos, da urina no mar, o mar é local de fazer necessidades fisiológicas? Tocamos na tecla de novo da educação. Então a gente precisa reforçar a nossa educação do nosso povo, inclusive para respeitar os animais, não só o tubarão. A gente vê cavalo sendo chicoteado, fazendo trabalhos forçados, quase a exaustão. Então, esse, no meu entendimento, é o caminho, não a pesca predatória. Recentemente a gente falou sobre cuidados com os animais aqui, né? Fala do presidente do CEMIT, tem tudo a ver com só isso. Para fazer um complemento, Pois não. Lembrando que pescar tubarão é crime. Nós temos a lei que protege os animais e algumas espécies de tubarão, caso sejam pescados, eventualmente devem ser soltos no estado que se apresentem, vivos ou mortos. Então, a gente não pode ter uma conduta do Estado que afronte a lei. Isso não é possível. Tá? Então, antes de tudo, seria crime. Ô Guilherme, eu queria fazer um comentário também sobre a pergunta do nosso amigo aí. Ele não tenha conhecimento da função do tubarão no seu ambiente. Ou seja, todo animal tem um propósito.
ele tem alguma coisa que ele faz aqui, ele não está aqui à toa. E no caso dos tubarões, ele tem funções. Uma delas é o controle populacional das outras espécies, já que ele se alimenta dessas outras espécies. Então, se esses animais desaparecerem, nós teremos um outro problema. Superpopulações desses animais que eram presas dos tubarões, e, inclusive, também, além disso, eles fazem um controle daqueles animais que estão doentes e os mais velhos. Isso dá uma força maior para as espécies. Elas ficam mais fortes e o ambiente mais equilibrado. Se você vai e mata todos os tubarões, daqui a alguns anos, não a gente, mas nossos filhos, nossos netos, terão problemas por conta disso. E mesmo não sendo permitido a caça, a pesca de tubarões, nós temos um dado assim assustador. São mais de 75 milhões de tubarões que são mortos só por conta das barbatanas. E já que é uma iguaria e os japoneses, os chineses, eles costumam se alimentar dessas barbatanas, e isso está trazendo já problemas, aumentando aquela lista vermelha que a gente tem de animais ameaçados de extinção. Dentre eles tem vários tubarões. Nós temos um tubarão que não é agressivo, que é o tubarão lixa, tubarão que se alimenta de sucção e que é um animal que está ameaçadíssimo de extinção. Porque a população, por não conhecer, normalmente ocorre isso, é falta de conhecimento, então acha que a melhor forma é matar. Então, se a gente fizer isso, eu quero entrar numa mata, eu vou ter que matar todos os animais. Eu quero derrubar a floresta. Ou seja, a gente não pode achar que nós somos os superiores. Nós fazemos parte, sim, de um ecossistema grande, que é o planeta Terra, que a gente tem que saber viver, conviver com as outras espécies. E não achar que nós somos dono. A gente não é dono de nada. A gente está aqui, nós temos talvez um grau de inteligência maior do que as outras espécies, que isso nos dá uma responsabilidade muito maior de preservá-las e de cuidar para que esse ambiente esteja bom para as futuras gerações. Eu pretendo deixar um planeta melhor para os meus filhos e para os meus netos. Eu não quero que eles vão ver só esses animais através de livros, como eu ainda vejo alguns que foram extintos, que eu só vejo através de livros. Eu gostaria muito que eles pudessem ver, não só esse, como novas espécies que vão surgindo, que a gente vai conhecendo e a gente saiba viver com eles. Olha, muito bom, né, a gente ter respondido aí a pergunta do Erivaldo, obrigado pela participação, e é necessário que a gente compreenda também o porquê que a gente não faz a caça dos tubarões e que essa não é a solução do problema dos incidentes, e também isso traria um outro problema. Lembrando também que a pesca do tubarão é crime. Olha, gente, vamos conferir agora as vagas de emprego disponíveis para hoje, é serviço para você. Boa sorte. Vamos conferir aqui no quadro a vagas, 7 vagas para auxiliar de limpeza. Está pedindo o ensino médio completo, 6 meses de experiência na função e o salário é de R$ 954. Essa é a primeira oportunidade que a gente traz hoje, 7 vagas para auxiliar de limpeza. Vamos para auxiliar de pintor de automóveis, aí são 2 vagas. Ensino médio completo é necessário, 6 meses de experiência atuando nessa função, ou seja, tem que ter passado 6 meses trabalhando assim, e o salário vai ser de R$ 1.000, quem quiser essa vaga de auxiliar de pintor de automóveis. Vamos conferir mais uma. Costureira em geral, 3 vagas, ensino fundamental completo é necessário, 6 meses de experiência também, e o salário vai ser de R$ 1.070. O Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155, no Recife. O telefone é o 3355-2900. Boa sorte para você, que Deus te abençoe, que você consiga voltar ao mercado de trabalho, tá bom? Estamos falando sobre ataque de tubarão. Deixa eu te trazer aqui, gente, trazer para os nossos convidados, na verdade, mais uma pergunta aqui. Deixa eu conferir a participação aqui da nossa telespectadora. Ela diz o seguinte: por que não existem leis mais duras, né? Ela quer saber acerca das leis para quem diz respeito a essas placas, as placas que a gente mostrou aí, que o CEMIT faz um trabalho de divulgação dos problemas que existem em cada trecho. Isso provavelmente acabaria com os problemas. Em relação à legislação, à punição para essas pessoas, isso seria adequado, seria bom?
A ocupação do solo é de responsabilidade das prefeituras municipais. A gente estabelece ali uma responsabilidade conjunta entre o governo do estado, União e município, mas deveria a questão da segurança das praias serem observadas pelas prefeituras municipais, que é justamente onde o cidadão se encontra, né? Então, essa é uma pergunta muito oportuna para a gente estar no clima da eleição. É bom a gente fazer essa reflexão, que a gente vive num país que a gente só consegue obter as leis que precisamos se elegermos os nossos representantes de acordo com as nossas convicções. Então, nós temos um país que já temos leis maravilhosas, leis muito bem elaboradas, mas que a gente precisa, na verdade, é transformá-las em ação, colocá-las na realidade, em prática. Então, elaborar mais 1, 2, 3 normas para impedir que esses eventos aconteçam, eu acho que não seria o caminho. Seria, sim, um trabalho de conscientização, informação, educação, respeito mútuo, entendimento do meio ambiente, e o caminho seria nesse sentido. E as famílias fazendo seu papel de orientar também, né? Olha, o Paulo Sérgio do IPSEP, ele tem 51 anos, participou aqui da nossa linha interativa e fez uma pergunta: as redes de proteção tem um alto custo? Ele está perguntando aí sobre essa cerca das redes de proteção. A gente teve o comentário do biólogo que está aqui, Dr. Robson Garido. Ele falou acerca dessas redes. O senhor não é de acordo, né? Mas elas têm um alto custo. Quais os problemas que elas trazem também? Inclusive, talvez tenha sido esse o problema, que felizmente eles não colocaram essas redes. Algumas redes que, se eu não me engano, numa licitação, elas não foram aprovadas por conta da qualidade das redes. Mas eu volto a dizer, Guilherme, que é um passo atrás. Você querer delimitar um espaço para os animais que estão no ambiente deles. É a mesma coisa que... Já pensou se a prefeitura de Recife chegar na sua casa e disser assim: a partir de agora você só vai ficar aqui. Essa área aqui vai ser para a gente, para a prefeitura aqui fazer o que quiser. Você só vai ter essa parte. Ninguém ia gostar disso. Tenho certeza que qualquer morador que está na sua casa, ele quer ter liberdade de andar em todos os compartimentos da sua casa. E quando você coloca uma rede, você vai estar ali impedindo outras espécies que necessitam se aproximar da orla. Por quê? Porque os arrecifes, eles servem também de alimentos. Ali tem vários animais e plantas, algas, que servem de alimentos para essas espécies. Tartarugas que procuram o nosso litoral aqui, as nossas praias, para desovar. E aconteceram já em outros lugares onde colocaram essas redes, muitos incidentes com tartarugas e outras espécies que ficavam enganchadas nessas redes. Inclusive temos também problemas com um tubarão-baleia, que é um tubarão inofensivo, um tubarão que se alimenta de plâncton, que é aquilo que fica flutuando na água. Ele só abre a boca ali, e já tivemos sérios problemas com esses animais, ficaram presos a essas redes. Baleias, são vários animais que podem sofrer por conta só da vontade do homem de querer tomar banho de mar naquela área, que é uma área perigosa. A gente tem que ter consciência de que ali, a pergunta do telespectador sobre as leis, nós temos uma lei, a Lei de Crimes Ambientais aqui no Brasil, a Lei 9.605, que é uma lei, ela é rica. Você olha para a lei, ela é uma lei que mostra ali que ela pega tanto a fauna como a flora, mas são penas brandas. Você não vê ninguém preso por ter cometido um crime ambiental. A gente tem um caso de Mariana. Tem caso melhor do que esse para a gente ver que as leis no Brasil realmente não resolvem. Além do que ela é branda a pena, as multas no Brasil, 95% das multas que são aplicadas não são pagas. As pessoas pensam que a empresa tal pegou uma multa de não sei quantos milhões, mas elas vão recorrendo, no final não pagam. Pensam que estão acima da lei, na verdade. Isso, né? Quem paga realmente as multas são aqueles pequenos que são ali infrações de em casa, ele fez uma poda errada, alguma coisa desse tipo, aí esse aí sim, ele vai sofrer uma multa e ele vai pagar a multa. Mas os grandes impactos ambientais mesmo, que deixam sequelas, aí o caso, eu sempre falo o caso de Mariana, que é um caso que eu não entendo porque um país como o nosso aceita tão tranquilamente a morte de um rio, de pessoas, de um ambiente ali super agradável, onde eles viviam daquilo, turismo. E aí, o que é que a gente fez? As leis, elas vão ajudar? Não. O que ajuda é educação.
Educação gera conhecimento, conhecimento gera sabedoria. E só um povo sábio, ele vai mudar o seu destino. Não adianta a gente querer fazer as coisas implantando leis, fazendo isso, se não der educação. Como foi dito pelo Coronel Como foi Bastos, dito né? muito bem pelo a Coronel. lei, ela tem que ser aplicada, ela tem que funcionar e a educação é a chave, né? Por isso que a gente traz no assunto do dia aqui temas importantes. Infelizmente o tempo estourou demais hoje, gente, mas ó, a gente vai trazer o resultado da enquete. A gente perguntou se você costuma respeitar as orientações das placas nas praias pernambucanas. 68% dos telespectadores disseram que sim, respeitam as placas. 32% tem que ficar de olho, não respeitam. A gente espera que isso mude. A partir de agora, você que acompanha o programa, divulga sobre isso, conversa com as pessoas que você gosta e que costumam frequentar as praias, tá bom? Deixa eu agradecer aqui ao biólogo e educador ambiental Robson Garrido pela presença e também ao presidente do CEMIT, Coronel Bastos, que nos deram esclarecimentos aqui. Muito obrigado pela participação de vocês e a equipe do Assunto do Dia agradece, tá bom? Amanhã tem mais programa, continue ligado na programação da Rede Brasil e a gente se encontra amanhã. Até a próxima.